Olá, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Em dia de dose dupla, Flamengo encerra domingo com vitória nos Estados Unidos e empate na Paraíba. Luiz Henrique quebra silêncio sobre possibilidade de sair do Betis para jogar no Flamengo. Com duelo de gigantes e zebra, Copinha define finalistas nessa segunda-feira. Confirmado, vai fechar. Zagueiro Domingos Duarte no Flamengo tem atualização incrível com valores expostos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo entrou em campo duas vezes esse domingo, né? Em dia de dose dupla, o Mengão teve dois resultados diferentes. Nos Estados Unidos, debaixo de um friozinho de 9 graus, o elenco principal bateu o Philadelphia Union dos Estados Unidos por 2-0, e já o time alternativo ficou no 1-1 com o Nova Iguaçu, no calor de João Pessoa, na Paraíba. No primeiro amistoso em pré-temporada dos Estados Unidos, o Flamengo não teve dificuldades para derrotar o Philadelphia Union. Pedro de pênalti e Everton Cebolinha chapando da entrada da área fizeram os gols do Mengão no primeiro tempo. No intervalo, o Tite trocou o time inteiro, né? E só não trocou o goleiro entrou depois. Mas o placar ficou igual até o apito final. O destaque do primeiro tempo foi novamente o Cebolinha, que arrasou, e em seguida veio o Gerson. No segundo tempo, a grande atuação aí foi o De La Cruz, que confirmou seu status de craque. Jogou muito bem, como se estivesse no clube há bastante tempo. Correu, deu passes, driblou, bateu falta, só faltou fazer aquele gol. Logo depois de vencer nos Estados Unidos, o Flamengo voltou a campo em João Pessoa, na Paraíba. Isso porque o time alternativo encarou Nova Iguaçu pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Com uma falha incrível do zagueiro Gabriel Noga, que estava voltando aí de uma contusão que o deixou afastado dos gramados por mais de um ano, os garotos do Ninho ficaram no 1-1. O Nova Iguaçu abriu o placar, mas o Thiaguinho marcou um golaço à la Messi no segundo tempo e selou o empate, mas infelizmente foi expulso. Lohan teve uma atuação muito boa e foi elogiado pelos torcedores na web. O elenco principal segue nos Estados Unidos em pré-temporada. O segundo e último amistoso de preparação vai ser às 15 horas, horário de Brasília, no sábado, contra o Orlando City dos Estados Unidos. No mesmo dia, às 18h10, horário de Brasília, o time alternativo do Flamengo vai encarar a Portuguesa em Natal, no Rio Grande do Norte, pela quarta rodada da Taça Guanabara, porque o jogo da terceira rodada foi adiado. A tabela atualizada: primeiro tem o Botafogo com 6 pontos, Flamengo vem em segundo com 4, Vasco em terceiro com 4, Fluminense em quarto com 4, Nova Iguaçu em quinto com 4, Portuguesa em sexto com 3, Madureira em sétimo com 3, Boa Vista em oitavo com 3, Sampaio Correia em nono com 1, Volta Redonda em décimo com 1, em 11º o Bangu com 0 e 12º Audax com 0, que inclusive já demitiu o seu técnico. A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à sua reta final na disputa das duas semifinais na noite de hoje. A Copinha termina no dia 25 de janeiro, que é o aniversário da capital paulista. O local da final ainda não foi divulgado, mas já se sabe que não vai ser no Pacaembu. O primeiro jogo da noite coloca frente a frente dois campeões. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na Arena Barueri às 19h30, enquanto o Flamengo busca o seu quinto título, a Raposa tenta o seu bicampeonato. Após passar pela primeira fase com 100% de aproveitamento no grupo 19, o Flamengo eliminou na sequência o Náutico, São José de Rio Grande do Sul, Botafogo de São Paulo e o Asper nos pênaltis. Já o Cruzeiro liderou o grupo 28 e em seguida enfileirou vitórias sobre o Madureira, Portuguesa, Santos e Coritiba para chegar à semifinal. O outro jogo coloca o maior campeão da Copinha, o Corinthians, dono de 10 títulos, frente à zebra Novo Horizontino, que faz a sua melhor campanha. O jogo vai ser na Neoquímica Arena, às 21h30.
Lembrando que o jogo do Flamengo vai ter a transmissão do Sport TV e do Premier em TV paga e que os 6 jogadores que haviam viajado para João Pessoa para completar o time alternativo do Flamengo que empatou com o Nova Iguaçu ontem retornam a São Paulo para a disputa da vaga hoje na semifinal do torneio. O Flamengo ainda não concluiu a transferência do lateral direito Mateuzinho para o Corinthians. A informação foi dada pelo presidente do Timão, o Augusto Melo. O jogador vai defender o Timão nessa temporada por um empréstimo e já está na capital paulista e até treinando com o elenco do Corinthians. O Mateuzinho já não estava mais nos planos do técnico do Flamengo, Tite, para esse ano. Sendo assim, o desejo do Mengão era mesmo negociar o jogador com outro clube. Mesmo na capital paulista e treinando já com o time do Corinthians, o Mateuzinho, que agora quer ser chamado de Matheus França, ainda não foi anunciado oficialmente. O presidente do clube alvinegro concedeu uma entrevista coletiva e abriu o jogo sobre a situação do jogador. No contrato dele, o Flamengo não colocou a opção de compra. A cláusula, inclusive, é um pedido do próprio Corinthians e ainda não foi incluída nas tratativas. Como dito pelo presidente do Corinthians, o vice do Flamengo deve resolver essa situação quando voltar de viagem. Aspas, falta só um detalhezinho, depende só deles em uma cláusula do contrato que nós temos que ter um passe estipulado para não acontecer o que aconteceu com o Lucas Veríssimo, que chegou, jogou e já saiu. A gente não vai servir aqui de vitrine para jogador. Eu não aceito isso, disse lá o presidente do Corinthians. O atacante do Betis da Espanha, Luiz Henrique, está na mira do Flamengo e outros clubes do Brasil. Nesse domingo, o jogador de 23 anos entrou em campo na derrota por 4-2 para o Barcelona da Espanha e quebrou o silêncio sobre o seu futuro. Logo depois da derrota em casa pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, Luiz Henrique falou com a rádio ESPN. O atacante disse que não se envolve nos negócios para manter focado aí dentro de campo com o Betis. Sendo assim, ele despistou sobre interesse de outros clubes. Esse interesse de outros times eu não boto muito para escutar, porque pode me atrapalhar durante uma partida. Sempre deixo para os meus empresários escutarem isso. Sempre tenho que ficar com a cabeça fixada no jogo para dar tudo certo, revelou Luiz Henrique na entrevista à rádio ESPN. O Betis aceita vender o Luiz Henrique por 18 milhões de euros, 96,6 milhões de reais, mas o Flamengo tenta o empréstimo do atacante. Isso porque o vice Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel têm a Espanha como destino de viagem à Europa justamente para negociar com o clube espanhol. O Flamengo tenta a contratação do jogador do Betis para atender ao pedido do Tite em ter mais um ponta-direita. Dessa forma, o treinador entende que o Luiz Araújo precisa sim de um concorrente direto pela posição em 2024. Na atual temporada, o Luiz Henrique disputou 20 jogos pelo Betis, marcou um gol e deu 3 assistências. Sendo assim, o brasileiro continua em busca da titularidade com o treinador chileno Manuel Pellegrini. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Basta apertar o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Você me ajudou demais, valeu, muito obrigado. Manchete. Confirmado, vai fechar. Zagueiro Domingos Duarte no Flamengo tem atualização incrível com valores expostos. Uma das posições que vem sendo o foco do Flamengo, todo mundo sabe, é a zaga. É sabido que a primeira opção era o Léo Ortiz, mas o Red Bull Bragantino acabou dificultando as negociações e o Flamengo desistiu do jogador, mesmo contra a vontade do técnico Tite, que queria muito contar com ele no atual elenco. Sendo assim, o português Domingos Duarte, do Getafe da Espanha, que já fez dupla com o Pablo Mari, virou o foco do Flamengo e, pelo que parece, as coisas estão caminhando muito bem para ter aí um final feliz para a nação.
De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, a diretoria do Flamengo apresentou um projeto para o staff do jogador de 28 anos e recebeu um aceno positivo a respeito da vontade do Flamengo em vê-lo desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Segundo o jornalista, o Flamengo está disposto a desembolsar 2,5 milhões de euros, 13,4 milhões de reais na cotação atual, para tê-lo em seu elenco. O planejamento é fechar um negócio e que ele assine um contrato por 3 temporadas até o final de 2026. O Domingos Duarte chegaria com status de titular para o time do Tite e poderia desbancar o Léo Pereira, formando assim dupla de zaga com Fabrício Bruno no miolo da zaga para a temporada de 2024. A expectativa é que ocorram atualizações nos próximos dias. Para quem não conhece, o Domingos Duarte tem 28 anos, é um zagueiro destro que mede 1,92 de altura, começou no Estoril de Portugal, passou também pelo Sporting de Portugal, depois pelo Belenenses, também de Portugal, e em seguida foi para o Deportivo La Coruña, da Espanha. Em 2019, ele foi transferido para o Granada, clube em que defendeu até 2022. Mas atualmente ele está no Getafe, da Espanha, com quem tem contrato até 30 de junho de 2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 3 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Domingos Duarte? Ele já fez dupla com o Pablo Mari. Você acha que ele chega e barra o Léo Pereira? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Neto Ribeiro de Barreiras, na Bahia. Alô, meu amigo Clemerson de Caçu, em Goiás. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Neto, sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Alô, meu amigo Paulo Florentino. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ismael Ferreira Lizardo, de Guidoval, Zona da Mata Mineira. Aquele abração para você, meu querido. Alô, meu amigo Arnaldo Marcelo, gente boa, tá sempre aqui comigo. Alô, sua esposa Holanda, que fez aniversário ontem. Parabéns, amigo Holanda. Muita saúde, muitos anos de vida para você. Tudo de bom, show de bola. Não esquece de mandar aquele pedaço de bolo para mim. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!